Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que bênção, que alegria nós estarmos aqui diante da providência do Senhor, como temos visto a manifestação da sua bondade, da sua graça e os nossos corações experimentando esse amor de Cristo em nossas vidas. Que Deus nos abençoe nessa noite grandiosamente. Amém? Meus irmãos, quando o pastor André nos convidou, eu estive orando ao nosso Deus para trazer uma mensagem para os irmãos. Eu gostaria de compartilhar, meditar um pouco com os irmãos em Apocalipse capítulo 2. Nós iremos ler nessa noite os versículos 8 ao 11. A mensagem de Cristo à igreja em Esmirna. Apocalipse, capítulo de número 2, os versículos 8 ao 11. Nos diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Ó Cristo, mais uma vez rogamos ao Senhor as bênçãos de experimentarmos mais e mais o teu amor, como temos visto nessa noite, mas também através da pregação do Santo Evangelho. Ó Santo Espírito, que os nossos corações estejam, nesse exato momento, iluminados por Ti. Para percebermos a importância desse texto, ó Pai, nós Te pedimos isso, que nessa noite possamos vislumbrar mais e mais as insondáveis riquezas de Cristo em nosso coração. Teu povo está aqui reunido, e nós suplicamos ao Senhor que o Senhor mais uma vez se faça presente em nosso meio, através da exposição da palavra. Nós te pedimos isso nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de nós entrarmos diretamente no texto, é importante lembrarmos alguns aspectos essenciais que nos ajudam a compreender melhor essa carta de Jesus à igreja em Esmirna. Primeiro, Esmirna era uma das cidades mais prósperas da Ásia Menor, conhecida como o orgulho da Ásia. Era um centro comercial importante, marcado por influência, riqueza. No entanto, nós temos um contraste aqui marcante com a prosperidade dessa cidade. A igreja ali estava enfrentando um intenso sofrimento, oposição, perseguição por causa de sua fé. Segundo, a carta à igreja em Esmirna é a mais breve das 7 cartas do Apocalipse. Ainda assim, é uma das mais encorajadoras. Diferente da maioria das outras cartas, Esmirna não recebe nenhuma repreensão do Senhor. Juntamente com a igreja de Filadélfia, é uma das únicas igrejas elogiadas pela sua fidelidade, revelando, através disso, que era uma comunidade saudável, perseverante e comprometida com o Evangelho de Cristo, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. Terceiro, embora o sofrimento esteja claramente presente, o foco principal dessa carta não é a perseguição em si, mas a pessoa de Cristo. Jesus chama a igreja
a desviar os olhos das circunstâncias e fixá-los nele. O sofrimento não está fora do controle de Deus, mas faz parte do seu agir soberano na história da redenção. E por fim, a mensagem central dessa carta pode ser resumida assim: para permanecermos firmes até a morte, precisamos conhecer mais do que temer a própria morte, Cristo. Jesus se apresenta como o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas vive para sempre. É Ele quem venceu a morte e promete a coroa da vida àqueles que lhe permanecem fiéis. Diante disso, meus irmãos, nós veremos 4 coisas importantes sobre essa carta de Cristo à igreja em Esmirna. A primeira grande verdade que emerge desta carta é esta: Jesus é maior que a morte. Versículo de número 8: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Como os irmãos sabem, em todas as cartas às 7 igrejas, Cristo se apresenta com características retiradas do capítulo 1, versículo 9 ao 20. Nós temos aqui os atributos celestiais de Cristo. Do capítulo 1, versículo 9 em diante, João contempla o Cristo glorificado, exaltado. E ao escrever às igrejas, ele aplica cada aspecto específico dessa glória à necessidade da igreja naquele contexto. Em cada carta, depois que ele fala ao anjo da igreja, se você perceber, nós temos uma característica marcante de Cristo que é tirada do capítulo 1, mostrando que Cristo está conosco, em comunhão conosco. Cristo percebe todas as nossas necessidades. E a maior necessidade da nossa vida diante de tudo que nós enfrentamos é Cristo perto de nós. São os seus atributos celestiais perto de nós. O céu vindo à terra, consolando os nossos corações. E é isso que Cristo faz com todas as igrejas. No caso de Esmirna, uma igreja ameaçada pela perseguição e pelo martírio, Jesus se revela como aquele que venceu a morte. Essa descrição não é aleatória, ela é pastoral, ela é profundamente consoladora. O Cristo que fala à igreja sofredora é aquele que passou pela morte e saiu vitorioso. Mediante a isso, o que nós podemos aprender com essas expressões do versículo 8? Jesus é maior do que a morte. Primeiro, Jesus não pode ser antecipado. Estas coisas diz o primeiro. Ao se apresentar como o primeiro, Jesus afirma que nada o precede. Ele está além da nossa capacidade de compreensão. Pense o mais longe que sua mente consegue alcançar. E Cristo está dizendo para a igreja: eu já estava lá. Ou seja, antes de qualquer dor, antes de qualquer perseguição, antes de qualquer sofrimento, ele diz: eu sou o primeiro. Nada pode ser antecipado à minha presença. Isso nos ensina que nada pode pegar Jesus de surpresa. O sofrimento da igreja de Esmirna não era desconhecido para Jesus. E da mesma forma, meus irmãos, as nossas dores não escapam do conhecimento de Cristo. Eu sou o primeiro. É por isso que Paulo afirma em Filipenses capítulo 4, versículo de número 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, há suprimento, há suficiência de Cristo, em todas as circunstâncias, em Cristo Jesus, tudo aquilo que vocês precisam. O Deus que é eterno é também o Deus presente. Ele é o primeiro, nada pode antecipar, porque Ele vê e cuida das nossas vidas. A bondade de Cristo está em suprir, ou em todos os momentos da nossa vida, em todas as nossas necessidades. Eu sou o primeiro. Nada pode antecipar Jesus Cristo. Ele está presente. Mas também, segundo, Jesus dura para sempre. Estas coisas diz o último. Se tudo nesse momento está caminhando para o fim, Jesus permanece para sempre.
Ele é antes de todas as coisas e será depois de todas as coisas. Portanto, ao se declarar o primeiro e o último, Cristo está afirmando a sua eternidade. Dessa verdade, meus irmãos, nós aprendemos duas questões, duas aplicações sobre o primeiro e o último. Primeiro, Jesus está acima de tudo. Alguns estudiosos observam que essa declaração, primeiro e último, contrasta diretamente o orgulho da cidade de Esmirna. A cidade se vangloriava de sua beleza, da sua importância política, do seu passado glorioso, do privilégio de sediar o culto ao imperador. Mas Jesus afirma, diante desse contexto, que a glória dele sobressai, está acima de todos os títulos humanos. Tudo perde valor quando nós contemplamos verdadeiramente a glória de Cristo. Toda pretensão humana se torna pequena. Mesmo a igreja, naquele contexto, humanamente falando, empobrecida, perseguida, a igreja, como nós veremos, era rica, porque ela tinha Cristo. Aqui nós temos um princípio vital para a nossa espiritualidade: a primazia de Cristo. Jesus deve ocupar o primeiro lugar da nossa vida. Ele é a nossa riqueza. Ele é o nosso bem maior, como nós cantamos nessa noite. Ele é o nosso amigo. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa reconciliação. Temos Cristo. E nós temos todas as coisas. Mas segundo, nós temos a soberania e a divindade de Cristo. Primeiro e último, Jesus está reivindicando algo extraordinário, como vimos, a sua eternidade, mas também a sua divindade. Essa linguagem é a mesma linguagem aplicada em Apocalipse, capítulo 1, verso 8, quando nós vemos acerca de Deus: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus é eterno. Deus é completamente outro no sentido que ele está além de todas as coisas, mas também é um Deus presente. Tanto essa linguagem do capítulo 1, verso 8, quanto também Jesus está ecoando, nós vemos essa linguagem sendo extraída do livro de Isaías. Apocalipse trabalha muito com vários livros do Antigo Testamento, entre esses o livro de Isaías, como por exemplo, capítulo 41, verso de número 4. Nós temos Deus falando que ele executou todas as coisas. Aquele que desde o princípio tem chamado, veja, princípio, tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro e aquele que estará com os últimos, eu mesmo. Mais à frente, em Isaías capítulo 44, verso de número 6, nós vemos: assim diz o Senhor, o Rei, o Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Então perceba, títulos exclusivos de Deus são agora aplicados a Jesus. Isso é o que nós chamamos da alta cristologia joanina no livro de Apocalipse. Cristo é eterno, Cristo é soberano, Cristo é o Senhor da história e Ele está aplicando para a igreja diante do sofrimento que Ele governa o passado, o presente e o futuro. Ele cuida do seu povo, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor. E terceiro, a morte não tem poder sobre Jesus. Que esteve morto, o texto vai afirmar, e tornou a viver. Aqui está o coração, o consolo para a igreja de Esmirna. Jesus não apenas fala sobre a morte, ele passou por ela. Ele venceu. A morte não tem poder para retê-lo. E esse detalhe é ainda mais significativo quando nós lembramos a história da própria cidade. Esmirna havia sido destruída por volta de 600 a.C.,
foi reconstruída magnificamente em 290 depois de Cristo. E muitos diziam: a cidade morreu, a cidade reviveu. Mas Jesus declara para a igreja que nenhuma reconstrução humana pode se comparar com o poder da sua ressurreição. Porque Jesus morreu e ressuscitou para libertar o seu povo dos seus pecados, nos conceder vida eterna, ou seja, a morte não tem poder sobre nós. Se Cristo venceu a morte, os cristãos não precisam temê-la, mesmo no martírio. A igreja estava sendo consolada por Cristo, mesmo diante do martírio, a vitória. Para o crente, o túmulo não é o fim, mas a porta de entrada para a glória da eternidade. Como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15 em diante, nós iremos nos revestir da incorruptibilidade, teremos um corpo espiritual, veremos tudo de maneira plena e perfeita, porque nós teremos de maneira semelhante a glória do poder da ressurreição do corpo de Cristo. Tragada foi a morte pela vitória. Meus irmãos, nós percebemos aqui que a fonte do nosso encorajamento, da nossa perseverança, e é isso que a igreja está percebendo, essa coragem que nós precisamos ter, se encontra em Cristo, no poder da sua ressurreição. O verdadeiro encorajamento do crente não nasce da coragem em si, mas da confiança em Cristo. Perceba, não é uma coragem isolada, como muitos pregam por aí. Tenha coragem, tenha bom ânimo, você vai vencer. Mas, meus irmãos, é sofrer em Cristo, é perseverar em Cristo, é ser leal, fiel a Cristo. Aqui se encontra a fonte do nosso encorajamento. Muitos foram corajosos por causas humanas. Até hoje é assim. Morrem por ideologias, são corajosos, são enaltecidos, são aplaudidos pela história, mas morreram sem Cristo. Isso não traz benefício eterno. Marcos capítulo 8, verso 36, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é à toa que João, no capítulo 1, verso 9, nos diz que a sua perseverança foi por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, ou seja, a nossa coragem está fundamentada nos atributos de Cristo. É aqui onde está a nossa coragem, é aqui que nós devemos perseverar, é olhando para Cristo. Então nós aprendemos nesse primeiro ponto, no verso 8, que quando pensamos no fim da vida, no sofrimento, nas incertezas do futuro, os nossos pensamentos devem ser levados a Cristo, apenas a Cristo, as suas promessas. Onde estão os nossos pensamentos quando nós sofremos? Quando nós estamos diante da morte? Onde está a nossa coragem quando tudo parece andar de mal a pior? Meus irmãos, nós vemos que a igreja de Esmirna foi chamada a olhar para Cristo. Nós também devemos olhar para Cristo nessa noite. Precisamos aprender a conectar nossos medos, nossas fraquezas, nossos dilemas ao Evangelho de Jesus. Se o sofrimento chegou, é Evangelho. Se a provação chegou, é Evangelho. Se a divisão chegou, é Evangelho. Tudo é Evangelho. A igreja deve estar centrada no Evangelho de Cristo. Nossas lutas devem ser vividas à luz da soberania de Deus, porque Jesus é maior do que a morte. Ele é maior do que tudo. É isso que a igreja está aprendendo. Em primeiro lugar, olhem para Cristo diante de todas as circunstâncias. As promessas do Evangelho de Jesus. Segunda coisa, verso 9. Jesus conhece o nosso sofrimento. Depois de apresentar o seu poder sobre a morte, agora ele revela algo profundamente consolador. Ele conhece intimamente. A palavra conheço coloca a comunhão de Cristo, a nossa vida, os nossos sofrimentos. Jesus está conectado conosco em todas as circunstâncias. É por isso que ele conhece e ele coloca três questões, três realidades concretas daquilo que a igreja estava enfrentando. Ele conhece. Primeiro, Jesus conhece a nossa tribulação. Conheço a tua tribulação. A palavra tribulação
carrega a ideia de pressão esmagadora, um aperto sufocante. A igreja estava vivendo em intensa opressão. O culto ao imperador, o paganismo dominante, a hostilidade social pressionavam os cristãos a abandonarem a sua fé. Ou seja, meus irmãos, essa tribulação era tão grande que muitos estavam cansados. Porque a tribulação, ela é cansativa porque ela vai nos consumindo aos poucos. Ela corrói a nossa alegria, desgasta a perseverança e dá a sensação de que tudo só piora com o tempo. Um dos efeitos mais dolorosos do sofrimento é o sentimento da solidão. Mas no meio dessa tribulação, nós temos a voz de Jesus declarando aos nossos corações: eu conheço a tua tribulação, eu estou aqui. Meus irmãos, isso é tão maravilhoso porque o nosso sofrimento é enobrecido com a glória de Cristo. Essas palavras enobrecem o sofrimento da igreja. Elas nos lembram que não sofremos sozinhos. Cristo vê, Cristo acompanha, Cristo está presente conosco. Ou seja, vale a pena sofrer por amor a Jesus. Por quê? Porque esse sofrimento nunca é invisível aos seus olhos. Nunca. Quando Ananias relutou em ir até Paulo, o Senhor lhe disse, Atos capítulo 9, verso 16, eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. A minha graça te basta. Eu estou contigo. O sofrimento fez parte do chamado apostólico de Paulo e da mesma forma estava fazendo parte desta igreja. A igreja de Esmirna estava debaixo, não apenas do sofrimento, mas entenda, debaixo da supervisão de Cristo, soberana. Eu conheço a tua tribulação, a tua dor. Eu estou assistindo todas as coisas. Mas também nós temos Jesus conhecendo a nossa pobreza. Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. A palavra usada aqui para pobreza significa algo extremo. Isso chama a atenção porque Esmirna era uma cidade rica, esplêndida, influente, mas a igreja estava pobre. Não por preguiça, não por má administração, mas pela sua fidelidade a Cristo. Ao se recusarem a se dobrar diante de César, do culto ao imperador, muitos crentes foram marginalizados, perderam empregos, foram presos, alguns até mortos. A pobreza da igreja estava diretamente ligada à lealdade a Jesus. Mais uma vez, diante desse contexto, nós temos a voz consoladora de Cristo: eu conheço a tua pobreza. E Jesus declara mais à frente: mas tu és rico. Aqui está o santo paradoxo do Evangelho. Enquanto o mundo via perda, Cristo via ganho. Paulo, certa feita, em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 10, nos diz, quando ele lembra do seu ministério, pregando para a igreja de Corinto: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos. Muitos conheceram o Evangelho, muitos foram salvos através das nossas tribulações. Nada tendo, Paulo vai dizer, possuindo tudo. Meus irmãos, isso é tão belo no Evangelho de Cristo, Cristo presente às nossas pobrezas, aos nossos dilemas, que aqui ele está ensinando para a igreja de Esmirna, ele está redefinindo o conceito de riqueza. Ele afasta da igreja todos os critérios mundanos, mas Cristo nos conduz a igreja para a perspectiva da eternidade. A verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em quem nós temos em Jesus. Não é o saldo da conta que define a nossa condição espiritual, mas o nosso relacionamento com Cristo. Aqui está a definição de riqueza, segundo as Escrituras. Nessa noite nós temos a alegria de proclamar, meus irmãos, que verdadeiramente nós somos ricos.
Ricos porque fomos reconciliados com Deus. Ricos porque fomos perdoados por Deus, filhos de Deus, e agora nós temos acesso direto ao Criador dos céus e da terra. Possuímos aquilo que o mundo jamais poderá oferecer, aquilo que Paulo fala em Efésios, as insondáveis riquezas de Cristo. Foi-me dada a graça de anunciar, é graça. Tudo aquilo que nós estamos contemplando nessa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, é graça. O Evangelho sendo proclamado é graça. Os cânticos sendo oferecidos é graça. São as insondáveis riquezas de Cristo. Essas riquezas não se perdem com o tempo, não são corroídas pela crise, nem roubadas pelas circunstâncias. Portanto, devemos avaliar a nossa vida à luz da eternidade. O mundo mede riqueza por bens, renda, status. Cristo mede pela fé, fidelidade, comunhão com Ele. Como disse Jesus, Lucas 6,20, bem-aventurados são vocês, os discípulos. A mensagem do reino é para vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Não é a pobreza em si que é bem-aventurada, mas a pobreza acompanhada de confiança em Deus, dependentes do Senhor. Somente o Senhor pode fazer todas as coisas. A verdadeira miséria não é ter pouco, mas é viver sem Cristo. E a verdadeira riqueza é pertencer ao reino de Deus, mesmo quando tudo ao redor parece escasso. Aos olhos do mundo, a igreja de Esmirna estava perdendo muito, mas aos olhos de Deus, ela era rica, porque tinha lealdade a Cristo. Terceiro, Jesus conhece as calúnias contra nós e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são. Aqui, blasfêmia não se refere a ofensas contra Deus, mas acusações caluniosas contra crentes. A igreja de Esmirna enfrentava perseguição do Império Romano, mas também uma comunidade judaica apóstata. Esses judeus difamavam os crentes, incitavam as autoridades e se aliavam aos pagãos para tentar destruir a igreja. E por detrás disso nós vemos que era rejeição ao Messias. Por isso Cristo os chama de sinagoga de Satanás. Uma declaração dura, mas verdadeira, porque Jesus conhece a essência das coisas. Eles eram judeus por nascimento, mas inimigos de Deus por rejeitarem o Filho. Ao se oporem a Cristo, tornaram-se instrumentos de Satanás. Como o próprio Jesus afirmou, Mateus 12:30, quem não é por mim, é contra mim. Isso nos ensina que por trás das calúnias, por trás das perseguições, existe um conflito espiritual. Há pessoas em nosso meio, muitas vezes, que se opõem a nós. Mas mesmo assim, Cristo diz, eu conheço o que falam contra vocês. Nada passa despercebido aos seus olhos. Jesus vê as injustiças. Jesus escuta as acusações falsas. Conhece a dor do seu povo. Ele nos livra da necessidade de revidar, de nos defender com amargura. Nós temos a graça de Cristo aqui para nós confiarmos verdadeiramente em sua segurança. Ele nos justifica. Nós somos aprovados por Ele e Ele dará tudo conforme o conselho da sua soberana vontade. Nossa tarefa não é vencer os opositores. A nossa tarefa é apenas confiar, permanecer firme com Cristo, confiando que Ele é quem luta por nós. Portanto, podemos concluir esse ponto do verso 9.
afirmando que o que nos define não são as nossas acusações que recebemos, mas a quem pertencemos. Os judeus, apóstatas, pertenciam a Satanás. Eram filhos do diabo. Os crentes pertenciam aos bem-aventurados, aos pobres, mais ricos em Jesus. E Jesus conhece tudo o que está acontecendo. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, porque grande é a sua recompensa nos céus. Mateus capítulo 5, verso 11 e 12. Portanto, o crente deve permanecer firme, porque Cristo conhece o sofrimento do seu povo. E isso muda todas as coisas. Terceira questão, verso 10. Jesus chama o seu povo a ser fiel até a morte. Depois de demonstrar que ele conhece profundamente o nosso sofrimento, Jesus agora faz um chamado solene, decisivo. Ele chama o seu povo a ser fiel. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meus irmãos, Jesus aqui revela algumas verdades preciosas sobre essa fidelidade que nós devemos ter diante desse chamamento. Primeiro, a origem do sofrimento. O diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Jesus identifica claramente quem está por trás dessa perseguição: o diabo. A hostilidade humana contra os crentes, como nós falamos agora há pouco, tem uma raiz espiritual. Satanás age por meio de autoridades, sistemas, pessoas, para oprimir o povo de Deus. E a igreja aqui, ela deve perceber isso. A igreja de Esmirna, sendo fiel, deve perceber que tudo está acontecendo porque Satanás está furioso contra o povo de Deus. Os apóstolos, o próprio Paulo, muitos foram lançados na prisão. No entanto, isso é importante diante dessas provações, as celas foram santificadas por orações e louvores a Deus. Onde havia escuridão, havia a presença de Cristo. Mas além disso, perceba, nós temos o propósito de tudo o que está acontecendo. João vai nos dizer para serdes postos à prova. Embora Satanás esteja por trás da perseguição, o propósito final não é satânico, é divino. Deus usa até mesmo os ataques dos nossos inimigos para cumprir os seus desígnios. Assim como o Espírito conduziu Jesus ao deserto, e o texto nos diz que o Espírito conduz a Jesus, Mateus capítulo 4, Deus permite que muitas vezes Satanás, os nossos inimigos, tente a igreja, não para destruir, mas para nós sermos provados com um propósito glorioso. Como nos diz Pedro, capítulo 1, verso 6, pouco tempo, se necessário, sois entristecidos por várias provações. Então, a provação tem como propósito a autenticidade da nossa fé. Como o fogo refina o ouro, Deus usa o sofrimento para purificar o seu povo. Remover as impurezas, moldar o nosso caráter para sermos semelhantes a Cristo. O inimigo tenta destruir, mas o Pai prova para aperfeiçoar o seu povo. Há sempre um propósito maior por trás do sofrimento, da dor, ainda que nem sempre possamos compreendê-lo completamente. Mas também nós vemos aqui algo muito interessante: o limite da provação. Jesus fala: tereis tribulação de 10 dias. Esses 10 dias indicam, provavelmente aqui, provavelmente algo figurado, não seriam 10 dias literais. Mas o ponto central aqui de Jesus, quando ele fala 10 dias, é indicar que o sofrimento tem uma duração limitada. Aqui está o ponto. O ponto central não é a quantidade exata de dias,
mas a certeza de que Jesus conhece o tempo da aprovação e estabelece os seus limites. Ou seja, nada acontece fora do controle soberano de Cristo. Ele determina até onde a aprovação pode ir, a sua intensidade e a sua duração. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que vocês podem suportar. Mas nós temos um texto para ilustrar isso, Daniel capítulo 1, eu queria que os irmãos abrissem agora as Escrituras, algo muito interessante sobre a percepção de que o sofrimento ou a aprovação tem um limite de tempo. Há um limite estabelecido por Deus. Nós vemos Daniel, aqui no contexto da Babilônia, e quando ele está diante aqui do rei e etc., diante daquele contexto dos chefes, dos eunucos, ele coloca uma experiência e ele estabelece um limite perante a soberania de Deus, para nós ilustrarmos esse ponto e percebermos que há um limite de tempo para todas as coisas. Capítulo 1 de Daniel, verso de número 15, veja, quando ele pede para experimentar 10 dias, comendo legumes, bebendo água e etc. E o texto nos diz que no fim dos 10 dias, verso 15 do capítulo 1, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Então veja, entenda o que eu vou dizer. No 11º dia, Daniel e os seus amigos eram mais robustos, mais inteligentes, porque Deus abençoou aquele momento de 10 dias, onde eles estavam sendo provados para, no 11º dia, as coisas fluírem segundo a percepção de Deus. Trazendo para o livro de Apocalipse, queria que você entendesse, segundo a soberania de Deus, diante das nossas provações, haverá o 11º dia. Chegará o 11º dia, ou seja, o sofrimento não é eterno. Chegará o fim, chegará o limite, e da mesma forma que a igreja de Esmirna passou por aquela tribulação, os crentes também passarão segundo a proporção da sua graça. Ser fiel até a morte é o ponto de Cristo. Ser fiel. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse salvará. Marcos capítulo 8, verso 35. Então vale a pena sermos fiéis a Jesus, porque a aprovação tem um propósito e ela tem um limite. Chegará, segundo a proporção da sua graça, o 11º dia. E por fim, meus irmãos, voltando para Apocalipse, Jesus promete vida ao seu povo. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, depois do chamado à fidelidade, nós temos a recompensa. Cristo não termina com ameaça, mas com esperança. É o nosso ponto nessa noite, terminarmos com esperança. Ele não promete livramento imediato, mas ele promete vida eterna. Primeira coisa, nós temos aqui a coroa da vida. Apocalipse, as coroas simbolizam honra, autoridade, recompensa. Esse símbolo tinha grande significado para os cristãos, porque a cidade de Esmirna era famosa por seus edifícios em forma de coroa, por suas celebrações pagãs, por conceder coroas a atletas vitoriosos e cidadãos ilustres. Mas é muito interessante quando Jesus faz esse contraste, porque as coroas terrenas são temporárias. A coroa que o crente possui, ela é eterna. Ela não possui, ou ela não está relacionada a este mundo. Ela vem da eternidade, ela não se perde com o tempo. A promessa de Cristo, ou a coroa de Cristo, é infinitamente superior. Coroa da vida,
Os vencedores não recebem glória passageira, eles recebem a vida eterna. Não é uma coroa que pesa na cabeça, mas é uma vida transformada, livre do pecado, livre da dor, livre da inveja, livre da rivalidade. Meus irmãos, a coroa do mundo é cheia de preocupações. As pessoas buscam a glória desse mundo, buscam as coroas, mas são cheias de preocupação. Mas a coroa de Cristo é leve. O seu discipulado é maravilhoso. O ponto central de João é claro: vale a pena sofrermos, sermos fiéis, porque nós temos a coroa da vida. Segundo, o caminho da vida passa pela morte. Essa promessa nos ensina uma verdade profunda. Morte para o eu, morte para o pecado, morte para este mundo. Todos aqueles que vencem com Cristo recebem a coroa da vida. Para você ter a vida, primeiro você precisa morrer. Primeiro você precisa entender quem você é em Cristo, a generosidade em Cristo, a sua tão grandiosa salvação, mas também a voz do Espírito, quando nos fala que o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vencer, no contexto de Esmina, significa permanecer fiel até a morte. Esse é o ponto. Aqueles que vencem podem enfrentar, perceba, morte física. Muitos morreram. Jesus está consolando a igreja. O vencedor não sofrerá dano da segunda morte, ou seja, muitos morreram, mas morreram fisicamente. Os crentes, eles estão com Cristo. Quando morrem, eles adentram a glória celestial. Os crentes jamais enfrentarão a segunda morte. A Bíblia fala de duas mortes. A morte física, todos os seres humanos a enfrentarão. A segunda é espiritual, é eterna. Os ímpios a enfrentarão. A separação eterna de Deus, a tragédia maior, morrer sem Cristo, é ser eternamente separado dele. Mas Cristo assegura à sua igreja que aqueles que pertencem a ele jamais sofrerão a segunda morte. Podemos enfrentar a morte física, podemos ser perseguidos, presos, martirizados, mas Jesus está consolando a igreja com essa esperança: vocês nunca serão separados de Deus, porque vocês se encontrarão com Cristo. Os homens podem tirar a vida do corpo, mas não podem tocar em nossa vida eterna, porque nós temos essa coroa, nós temos a vida eterna. Todos aqueles que morrem com Cristo, eles vivem para sempre. A morte pode encerrar o nosso testemunho terreno, mas jamais pode apagar a vitória eterna dos que ouvem a voz do Espírito. Nós concluímos, meus irmãos, nessa noite, a ouvirmos a voz do Espírito. A voz do Espírito não contradiz a voz de Jesus, mas ela aprofunda, aplica as verdades eternas em nosso coração, de sabermos que nós estamos diante do poder da sua ressurreição, que nós estamos diante do conhecimento de Cristo em nossos sofrimentos, mas que também nós devemos permanecer até o fim, porque depois dessa vida, o que nos aguarda é a coroa da vida eterna, a coroa da comunhão com Cristo para todo sempre. Que a voz do Espírito nessa noite possa ecoar em nossos corações, para recebermos as grandezas insondáveis de Cristo em nossa alma. Amém? Ó Deus, muito obrigado por esta breve mensagem de Cristo, consolando as nossas vidas, as nossas almas. Que possamos continuar olhando para Cristo, percebendo a importância da eternidade diante de nós. Nós suplicamos essas graças, suplicamos essas bênçãos perante as nossas vidas. Abençoa a tua igreja nessa noite. Que a voz do Espírito possa vir sobre nós, trazendo o consolo, a edificação, a redenção para todo sempre. Nós te pedimos isso, no nome de Jesus. Amém.
Amém.